Uma Vendetta, por Guy de Maupassant. Uma leitura de André Egídio de Carvalho. A viúva de Paolo Saverini morava só com o seu filho numa casinha pobre à beira das muralhas de Bonifácio. A cidade, construída numa saliência da montanha, suspensa em parte sobre o mar, olha por cima o estreito eriçado de escolhos da costa mais baixa da Sardenha. A seus pés, do outro lado, contornando-a quase inteiramente, um recorte de rocha escarpada que se assemelha a um gigantesco corredor serve-lhe de porto. Esse corredor conduz até as primeiras casas depois de um longo circuito entre duas muralhas abruptas, os pequenos barcos dos pescadores italianos ou sardos e, de 15 em 15 dias, o velho pacífico vapor que faz o serviço de Ajácio. Sobre a Montanha Branca, o montão de casas põe uma mancha ainda mais branca. Essas casas têm o ar de ninho de aves selvagens, agarradas àquelas rochas, dominando aquelas passagens onde os navios nunca se aventuram. O vento sem repouso fustiga a costa nua, por ele roída, vestida apenas de erva, e abisma-se no estreito que invade as margens. Os pedaços de uma escuma pálida, agarrados às pontas negras das inúmeras rochas que por toda parte furam as vagas, têm a aparência de farrapos de pano flutuando e palpitando à superfície da água. A casa da viúva Saverini, grudado na borda da falésia, abria as suas 3 janelas para aquele horizonte selvagem e desolado. Ela vivia ali só com o seu filho Antoine e a sua cadela Senhora, um animal grande e magro de compridos pelos selvagens, da raça dos cães de guardadores de rebanhos. Senhora servia também para caçar. Uma noite, depois de uma briga, Antoine foi morto à traição com uma navalhada por Nicolas Ravolatti, que nesta mesma noite se safou para a Sardenha. Quando a velha mãe recebeu o corpo do seu filho, que uns transeuntes lhe trouxeram, não chorou, mas ficou muito tempo imóvel a olhá-lo. Depois, estendendo a sua mão rugosa sobre o cadáver, prometeu vingá-lo. Não permitiu que ninguém a acompanhasse e fechou-se com o corpo, ficando imóvel junto a ele com a cadela, que uivava de um modo contínuo, em pé, próxima ao leito, a cabeça estendida para o seu dono e a cauda apertada entre as pernas. Ela não se mexia mais que a mãe do morto. A mulher, inclinada para o corpo, o olhar fixo, chorava grossas lágrimas mudas, contemplando-o. O rapaz, prostrado de costas, vestido com a sua roupa grosseira de pano esburacado e rasgado no peito, parecia dormir. Mas tinha sangue por todos os lados, na camisa arrancada pelos primeiros socorros, no colete, na calça, nas faces, nas mãos. Pastas de sangue haviam-se coalhado na barba e nos cabelos. A velha mãe pôs-se a falar-lhe. Ao ruído daquela voz, a cadela emudeceu. Deixa, serás vingado, meu filho, meu menino. Dorme, que serás vingado, entendes? É a tua mãe quem te promete. Ela nunca faltou à sua palavra, a tua mãe. Tu bem sabes disto.
E lentamente a viúva de Saverini debruçou-se para o seu filho, colando os lábios frios naqueles lábios mortos. Então, senhora pôs-se a gemer. Soltava uma grande queixa monótona, lancinante, horrível. E ali ficaram ambos, a mulher e o animal, até amanhecer. Antoine Saverini foi enterrado no dia seguinte, e daí a pouco ninguém mais falou nele em Bonifácio. Ela não tinha nem irmãos nem parentes próximos. Nenhum homem havia para prosseguir na vingança. Só a mãe pensava nela, só a velha. Do outro lado do estreito ela via, de manhã, à noite, um ponto branco sobre a costa. Era uma pequena aldeia sarda, Longo Sardo, onde se refugiavam os bandidos corsos, perseguidos muito de perto. São eles quase que exclusivamente quem povoa aquela aldeia defronte das costas de sua pátria, esperando ali o momento de poderem voltar, de regressar ao mato da Córcega, o maque, como lá se chama. É naquela aldeia, ela sabe disso, que se refugia Nicolas Ravolatti. Completamente só ao longo do dia, sentada à sua janela, a velha olha para as distâncias pensando na vendetta. Como ela levaria a cabo, sem auxílio de ninguém, enferma, tão perto da morte? Mas ela prometera, jurara sobre o cadáver do filho. Não podia esquecer, não podia esperar. Que faria? Não dormia durante a noite, não tinha descanso, nem paz. Procurava obstinadamente um meio. A cadela aos seus pés dormia e por vezes, levantando a cabeça, uivava para longe. Desde que seu dono deixara de estar ali, o animal uivava muitas vezes assim, como se ele o chamasse, como se sua alma de irracional, inconsolável, houvesse também guardado a recordação que não se apaga. Ora, uma noite, como senhora se pusesse a gemer, a mãe de repente teve uma ideia selvagem, vingativa e feroz. Meditou sobre ela até de manhã. Depois, levantando-se logo à aproximação do dia, dirigiu-se à igreja. Ela rezou, prostrada no lajedo, abatida diante de Deus, suplicando-lhe que a ajudasse, que lhe conservasse a vida, que desse ao seu pobre corpo a força que lhe faltava para vingar o filho. Depois voltou à casa. Ela tinha no pátio um velho barril sem tampa que recolhia a água das goteiras. Tombou-o, despejou-o, sujeitando-o ao solo por meio de pedras e estacas. Depois prendeu senhora naquele nicho e entrou em casa. Marchava agora sem descanso pelo quarto, o olhar continuamente fixo na costa da Sardenha. Lá, ao longe, estava o assassino. A cadela uivou todo o dia e toda a noite. A velha, de manhã, levou-lhe água numa panela, e nada mais, nem sopa, nem pão. Passou-se ainda um dia. Senhora, extenuada, deixou-se dormir. Tinha os olhos luzentes, o pelo eriçado, e puxava alucinadamente pela corrente que a amarrava. E a velha continuou a não lhe dar nada de comer. O animal tornou-se furioso e latia em voz rouca. Passou-se ainda a noite. E então, ao despontar do dia, a mãe Saverini foi à casa de um seu vizinho,
pedir 2 molhos de palha. Lançou mão de um terno velho que outrora servira a seu marido e forrou-o com a palha, de forma a imitar um corpo humano. Tendo fincado um pau no solo, diante do nicho de senhora, amarrou a ele aquele manequim, que assim parecia estar de pé. Depois compôs a cabeça por meio de uma trouxa de roupa velha. A cadela, surpreendida, olhava para aquele homem de palha e calava-se, embora devorada pela fome. Então a velha foi comprar ao salsicheiro um grande pedaço de chouriço preto. Voltando à casa, acendeu a fogueira no pátio, perto do nicho, e assou o chouriço. Senhora, desesperada, espumava, de olhos fixos na grelha, cuja fumaça lhe entrava no ventre. Depois a mãe fez daquele grelhado fumegante uma gravata para o homem de palha. Atou-o detidamente em volta do pescoço, como se quisesse enterrá-lo dentro dele. Feito isso, soltou a cadela. Com um salto formidável, o animal atingiu o manequim na garganta e, com as patas sobre os seus ombros, pôs-se a estraçalhá-lo. Caía com um pedaço das goelas de sua presa e depois atirava-se de novo e de novo e de novo, enterrando os dentes nos cordéis, arrancando algumas parcelas de comida, tornando a cair para voltar a atirar-se encarniçadamente. Arrancava grandes pedaços do rosto do manequim, fazendo em destroços todo o pescoço. E a velha, imóvel e calada, olhava de olho inflamado. Depois voltou a prender o animal, impondo-lhe um jejum de mais 2 dias e recomeçou aquele estranho exercício. E durante 3 meses, amigo leitor, habituou a cadela àquele gênero de luta, àquela refeição conquistada a dentadas. E por fim já não a prendia, lançava-a com um gesto sobre o manequim. Ensinara-a a dilacerar, a devorar. Por fim, mesmo que não houvesse comida alguma nas goelas do homem, e em seguida, como recompensa, dava-lhe o chouriço assado na grelha. Assim que via o homem de palha, senhora estremecia. Depois voltava os olhos para a dona, que gritava: "Vai, vai!" numa voz sibilante, enrestando o dedo. "Vai, vai!" Quando lhe pareceu que era tempo, a mãe Saverini foi confessar-se e comungou, num domingo de manhã, com um furor estático. Depois vestiu-se com terno de homem, tomando a aparência de um velho mendigo esfarrapado. Contratou um pescador sardo para conduzi-la, acompanhada de sua cadela, ao outro lado do estreito. Levava no seu alforge um grande pedaço de chouriço preto. Senhora jejuava há 2 dias. A velha fazia-a cheirar a todo momento aquela comida olorosa, excitando o animal. Entraram em longo sardo. A corça caminhava, cocheando. Dirigiu-se à casa de um padeiro e perguntou onde morava Nicolas Ravolatti. Este retomara o seu antigo ofício, o de marceneiro. Trabalhava só, como que escondido, no seu estabelecimento. A velha passou pela porta e chamou: Ei, Nicolas! Nicolas! Ele voltou-se, e então, soltando a cadela, a velha gritou: Vai, corre! Devora, devora, vai! O animal, desesperado, atirou-se, ferrando os dentes na garganta do homem. Este estendeu os braços, estreitou o animal e rolou por terra.
Durante alguns segundos contorceu-se, batendo os pés no chão. Depois ficou imóvel enquanto que Senhora lhe buscava o pescoço, arrancando-o aos pedaços. Dois vizinhos que se achavam sentados às suas portas recordam-se perfeitamente de terem visto sair da aldeia um velho mendigo com um cão negro magríssimo e que comia ao mesmo tempo em que ia andando alguma coisa negra que o seu dono lhe dava. A velha, à noite, estava de volta em sua casa. E nesta noite, amigo leitor, ela dormiu perfeitamente. Uma Vendetta, por Guy de Maupassant. Uma leitura de André Egídio de Carvalho.